E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com um dossiê e uma análise sobre o debate de ontem. Eu sei, a maioria de vocês, se não todos, viram o debate na íntegra, foram quase 1,5 milhão de pessoas ao vivo só no canal do YouTube da Bandeirantes, fora a TV. Quem não acompanhou, recebeu com certeza alguma coisa via rede social, via WhatsApp, algum comentário, algum recorte de vídeo e, obviamente, eu não quero ficar aqui, né, só mostrando os melhores momentos. Olha como o Bolsonaro mitou, olha como o Lula passou vergonha. Não, quero ir além. E o que é ir além? Teve o debate, acabou, tá. E agora? Quem ganhou? Quem realmente ganhou? E quem ganhou, ganhou o quê? O que a gente pode esperar para os próximos dias, as próximas semanas? O que podemos tirar de lição? O que a gente pode observar por parte da imprensa? Enfim. Desde o início do debate, inúmeros posts bem interessantes foram feitos, seja por jornalistas, políticos, turma da terceira via, a própria esquerda meio dividida, Lula, Ciro Gomes, isso é interessante, esse ponto é interessante, vocês vão entender por que ao longo do vídeo. E aí, ao final de tudo, eu até adianto, né, Bolsonaro passeou, vocês vão entender, e não vai ser só, porque olha limitando, não, quero mostrar para vocês repercussão, fazer um monitoramento qualitativo das redes sociais e da imprensa. E aí, no final, a gente tentar, né, juntar alguns indicativos bem interessantes e aí tentar, né, colocar tudo na balança e tirar uma conclusão final. Enfim, vamos começar, que tem muita coisa. E eu quero começar com essa postagem aqui porque mostra o início do debate. E isso aqui é interessante até para entender algumas coisas. O Lula, todo mundo deve ter acompanhado, estava bem cansado ao longo do debate de ontem. Já Bolsonaro estava no 220 volts. E você vê que antes mesmo do debate começar, ambos já demonstravam algumas coisas, né? Comportamentos diferentes, sei que a gente pode falar assim. O Ascânio Seleme é jornalista da Globo e escrevia o seguinte: Lula chega ao debate da Band dizendo ser uma pena não haver mais candidatos, que seria bom para a democracia. Bobagem. Para ele, quanto menos, melhor. E esse realmente foi um ponto questionado, porque quando o Felipe Dávila começava a falar, Simone Tebet, a Soraya, até o Ciro Gomes, cara, o que é que esse pessoal tá fazendo? Devia ter uma regra, não. Só pode participar do debate quem tiver pelo menos 2 dígitos. Opinião de 0% dos votos. Sabe, era o tempo que você, vou descansar agora, vou ali no banheiro, vou pegar uma pipoca. Não tinha graça nenhuma, era um negócio meio perdido. Agora, quando o Lula fala isso na chegada, ele já está fazendo um certo aceno. Eu tinha comentado para vocês no vídeo de ontem que um dos principais interessados em ir nesse debate não era Bolsonaro, porque o Estadão tinha soltado a notícia que para Bolsonaro o debate era tudo ou nada. Eu falei, gente, não é assim. Eu fiz uma explicação longa ao longo do vídeo de ontem e falei que pro Lula não, pro Lula sim é muito importante. O Lula precisa ir e ele precisa mostrar uma imagem de conciliador. Tentar trazer para ele os votos da Simone Tebet, os poucos votos que ela tem e os votos que o Ciro Gomes também tem. E o Lula se deu mal nessa. Mas antes de chegar lá, enquanto o Lula finge ser o conciliador, o democrata, Bolsonaro já chegou, né, falando para que veio. Não vou apertar a mão de ladrão. Já chegou, né, igual, sei lá, lutador de MMA, né, aquela entrevista antes da luta, não tô aqui para arrepiar. Ao chegar ao primeiro debate presidencial, Bolsonaro, candidato à reeleição, afirmou que não vai apertar a mão de ladrão, em referência ao seu principal adversário, o Lula. Principal adversário. Não é principal, é o único. É o único. Qualquer pessoa com 2 neurônios, qualquer jornalista com o mínimo de sensatez sabe. Cara, só tem 2 opções, tá polarizado. Esse, inclusive, foi o final da fala de Bolsonaro, que eu também vou comentar sobre isso. Vamos continuar. O debate estava para começar, ainda estava nos finalmente. Já tinha mal começado, e aí uma notícia começa a correr nas redes sociais. Janones parece que quer atrair mais atenção do que o próprio Lula. E esse aqui é um ponto que nos próximos dias, nas próximas semanas, eu acho que pode virar um grande problema para o PT. Não é de agora que o Janones vem se metendo em confusão. Ao longo do dia de ontem, ele brigou com o Ricardo Salles. E além dessa briguinha, que
que no final das contas não serve de nada, só meio que tira o foco e a esquerda fica gritando igual maluca. O Janones, diferente do Salles, acabou por colocar os pés pelas mãos e ele proferiu aí algumas palavras bem complicadas, algumas inclusive racistas. Ele chamou o Sérgio Camargo de Capitão do Mato. E isso daí pode gerar um problema para ele. Se a turma da direita judicializar e for para cima, é mais uma coisinha que o Lula vai ter que lidar. Janones, o seu atual estrategista de redes sociais, se metendo em confusão. E algumas pessoas na esquerda, ao longo do dia de ontem, estavam pontuando. Eu não coloquei aqui, mas se vocês forem no Twitter do Diego Escostegui, é o fundador aí do baixo dele, tá falando, cara, o que a esquerda tá fazendo aqui com o Janones? O que a esquerda... Vocês estão malucos, pô? Esse cara... Ele não falou, né? Mas é basicamente uma bomba relógio. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí você vê que saiu essa matéria do G1. Saiu ontem, né? Lula tem campanha mais discreta e Janones entra como influenciador, diz especialista. O Lula tá em um ponto tão complicado que ele tá tendo que trazer uma figura como o Janones, que na visão de inúmeros jornalistas é dar um tiro no pé. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai gerar problema. Vai gerar problema. E o Janones até então estava causando algumas confusões. Essa semana teve até a questão da rachadinha, a Jovem Pan comentou, saíram notícias que o Lula estaria até repensando a posição do Janones dentro da campanha dele. Mas vamos continuar a observar. Enfim, indo para o debate propriamente dito, ou para o pós-debate, que é isso que eu quero comentar com vocês, repercussão, esse resultado, vamos analisar o comportamento da imprensa. Do mesmo jeito que a imprensa não conseguiu falar que Bolsonaro perdeu a ida dele no Jornal Nacional, porque ele não perdeu, foi uma vitória para o Bolsonaro a ida dele, a imprensa jamais assumiria que Bolsonaro venceu. Isso é óbvio. Sério mesmo, pessoal. Vocês acham que existe alguma chance da imprensa falar, não, Bolsonaro venceu. Bolsonaro venceu. O grande vencedor foi o Bolsonaro. Você acha que a imprensa ia dar essa colherzinha de chá? O Lula também, eles não poderiam falar que foi o grande vencedor. Mas independente disso, ainda que a Simone Tebet se saiu melhor até agora, como diz aí uma pesquisa que o Datafolha levantou, a gente não pode ficar com foco nisso. Isso daí é a imprensa tentando criar uma cortina de fumaça. E eu já explico por quê. Mas aqui eu quero só mostrar. Ó, o UOL fez questão de falar, Tebet se sai melhor até agora e Bolsonaro pior, diz pesquisa. O Globo divulgou a mesma coisa e a Folha de São Paulo também. Quando uma coisa repercute em todos os veículos, é meio estranho, né? É como se aquela notícia eles realmente quisessem que fosse levada à frente. Isso daqui foi uma pesquisa com 60 pessoas, né? Assim, em tempo real. 60 pessoas. E aí, na visão dessas pessoas, a Simone Tebet foi melhor. Eu acho muito complicado de acreditar, porque quando você pega os dados, eu acreditaria nessa pesquisa se Bolsonaro aparecesse com pelo menos 33%. 33%. Porque qualquer apoiador de Bolsonaro falou, cara, é isso daqui. É isso daqui. E a própria imprensa diz que Bolsonaro tem aí um terço da população que o apoia e que não larga dele por nada. Só que Bolsonaro aparece, meu Deus, lá embaixo. Eu não conheço um eleitor de Bolsonaro que não falou que Bolsonaro foi o melhor de disparada ao longo do debate de ontem. Mas tudo bem, vamos tentar até falar assim, beleza, a Simone Tebet foi a melhor. E o segundo e o terceiro? Porque a Simone Tebet nada é a mesma coisa. Não existe nenhuma chance dela ir para o segundo turno. Ninguém na imprensa, nem o Diogo Mainardi, apostava que a Simone Tebet iria para o segundo turno. O Ciro Gomes, que é o Ciro Gomes, que está em terceiro, não tem chance nenhuma. Mas tudo bem, né? A Lisa diz, o duplo tweet carpado. Anotem aí, 64 pessoas foram ouvidas pelo Datafolha. Acabou o amor pelo Nine, tentaram se agarrar a uma mulher e emplacar a narrativa de ataque. Até agora é Bolsonaro machista. Foi tudo que eles conseguiram. E aí, olha só. Vem o Guilherme Amado, que está bem conhecido ultimamente, né? Fala o seguinte, Bolsonaro sai até agora como o grande derrotado. Será mesmo, Guilherme? Será, Guigui?
Atacou mulheres que mal pontuam nas pesquisas e uma jornalista, mas uma truculência que se deve refletir em suas intenções de voto. Simone Tebet foi o grande destaque do debate, Bolsonaro foi o pior. Lula esteve mal, parecia cansado, Ciro perdeu algumas oportunidades. Quando poderia ter defendido as mulheres, Soraya e Dávila tiraram espaço que teria tornado o debate entre os outros mais interessante. Guilherme Amado tentou, mas tentou a todo custo falar que Bolsonaro foi o pior. Será mesmo, Gui? Será mesmo? Vamos começar a ler agora algumas coisas. Ontem, às 11h30, eu não lembro se aqui já tinha acabado o debate, já estava quase nos finalmente. A Helene Catanhede, a tia aí da terceira via, e que curte um petismo, falava o seguinte: Bolsonaro é agressivo, cara de pau, mas aparece. Lula está apagado. Um aparece, o outro está apagado. Eu não tô nem aí pra Simone Tebet, eu não tô nem pro Ciro Gomes. A eleição é Lula versus Bolsonaro. O que saiu melhor entre esses dois é o vencedor. Só tem dois concorrentes, é Lula e Bolsonaro. Eu não tô nem pros outros, é Lula e Bolsonaro. O que se sair melhor entre esses dois ganhou o debate. É simples assim. Simples. Você vê o Noblar. Bolsonaro chama Lula de ex-presidiário. Na edição do Gabinete do Ódio, vai sair Tigrão para seus devotos. Sentiu e sentiu pra valer. E o fato de Bolsonaro ter chamado Lula de ex-presidiário, ter dado um enquadro no Lula, isso foi bem importante. Vocês vão entender. Vamos continuar. Diferente do Guilherme Amado, o Cláudio Dantas, e aqui você já começa a entender algumas coisas, inclusive o que o Noblar estava falando, escreveu uma pequena análise ao final do debate, no antagonista. E essa análise do Dantas é mais importante que a análise do Guilherme Amado. Por quê? Por que o Dantas é mais especial? Porque o Guilherme Amado é de esquerda. É de esquerda pra valer. O Guilherme Amado é de esquerda. Assim como o Dantas é um filho do lavajatismo. É inegável. Cláudio Dantas é um filho do lavajatismo. Toda a esquerda, todo o Brasil sabe que o antagonista e a Lava Jato andavam de mãos dadas. E por que isso é relevante? Bolsonaro, ele foi eleito em 2018 com um voto ideológico, que é o voto da direita, conservador, bolsonarista, chame do que você quiser, com o voto do antipetista, que dentro do antipetista tem aquele núcleo também lavajatista. Você também tinha alguns outros setores, né, que, cara, não gosta muito da esquerda, aquele setor mais liberal, não é aquele antipetista, mas ele é mais liberal, ele até flerta, né, você vê aquela turma da Faria Lima, depender, vamos ver o Lula, Bolsonaro, mas naquele momento, cara, a gente quer alguma coisa mais liberal para o país, etc, isso, aquilo, outro, tem ali o Paulo Guedes. Então foi assim, vários grupos diferentes que foram se juntando e que culminaram na eleição de Bolsonaro. E quando você olha esses 3 anos e 8 meses de governo, quando a gente chega ali já em setembro de 2019, já começa a ter alguns rachas internos nesses 58 milhões de votos. Começa ali naquela turma do MBL, Nando Moura, Gentili, isso, aquilo, outro, que tá ligado mais ao lavajatismo, o próprio antagonista. Então a gente interrompe um pouco antes. Aí o tempo vai passando, aquele tom um pouco mais de centro, antipetista. Ele também meio que começou a se desgarrar ali de Bolsonaro, talvez, começou a ficar na dúvida no início da pandemia, aquela pressão da imprensa, aquele medo. E agora a gente tem esse debate. A gente tem a eleição, aí a menos de, sei lá, deve estar menos de 40 dias já, fazer a matemática, não quero fazer essa matemática agora. O clima de Fla-Flu cada vez mais intenso no Brasil. E o Cláudio Dantas fala o seguinte, quem diria? No debate presidencial de hoje na Band, a corrupção voltou a ser tema central. Notícia especialmente ruim para Lula, que não teve trégua durante toda a noite. Logo que chegou a emissora, Bolsonaro disse que não apertaria a mão de ladrão, ganhando as manchetes dos sites e subindo rapidamente nos trending topics do Twitter. Já começou brilhando e o Lula apagado. Em sua primeira intervenção, o presidente falou em cleptocracia e lembrou a delação do ex-ministro Antônio Palocci, que contou sobre o pacote de propina que entregava ao petista. Lula, para surpresa da militância, ficou sem reação, assumiu posição defensiva e mudou de assunto. E todo mundo percebeu. As pessoas perceberam. A própria campanha do Lula percebeu. Ao farejarem o medo do líder das pesquisas, todos os demais presidenciáveis passaram a investir no tema.
Ciro Gomes falou que Lula se corrompeu mesmo. Simone Tebet disse que nunca terá ministros envolvidos em escândalos. Felipe Dávila lembrou que o Petrolão é considerado o maior esquema de corrupção do mundo. E olha só agora, foi um massacre. Até então blindado pela imprensa simpática, ontem não teve William Bonner. Lula achava que passaria incólume, apenas ostentando a sentença do Supremo que anulou suas condenações com base em filigramas jurídicas. Ao descer para o play, demonstrou não estar preparado para o jogo. Até mesmo na pauta social, Lula levou uma surra de Bolsonaro que ainda tripudiou sobre o Bolsa Família. Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$ 80 por mês e nós entramos nessa área para valer. Questionado como conseguirá recursos para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 a partir de 2023, o presidente debochou, não roubando. É só não roubar. Apesar de ter apresentado o melhor desempenho da noite, Bolsonaro não saiu ileso. Não quero saber porque teve... Tô nem aí. O melhor desempenho da noite. Aí você... Olha aqui o bastidor. Você Costegui lá falando. Cadê o Lula? Nos 2 primeiros dos 3 blocos do debate, o favorito sumiu. Lula, que dominou a entrevista ao Jornal Nacional, agora deu lugar a um Lula acuado. É porque a entrevista do Jornal Nacional, foi aquela passada de pano. Foi tão ridículo que o Lula utilizou a fala do Bonner a seu favor. Tá colocando, inclusive, anúncios na plataforma para falar, olha como eu sou inocente. O petista chegou a dar tela azul num embate com Jair Bolsonaro. Conseguiu tomar 2 invertidas do presidente que o esculhambou pela corrupção da Petrobras. A pancadaria pode até não dar voto a Bolsonaro, mas pode, em tese, ajudar a subtrair de Lula. Calma lá. Lula também se saiu mal na trocação com Ciro Gomes. Ao insinuar que Ciro havia viajado a Paris em 2018 para não votar em Fernando Haddad, Lula se surpreendeu com a resposta. E tu estava preso. Ciro pode não ter ganhado, mas Lula certamente perdeu. A performance apagada de Lula expõe o conhecido risco que o líder das pesquisas corre ao debater com adversários. O petista tem muito a perder e pouco a ganhar. A participação no debate por si dificilmente muda votos de modo automático, de forma súbita, mas pode contribuir para um processo de mudança de preferência a depender do desenrolar da campanha, ou seja, pode, associado a outros fatores, virar votos. Eu vejo o debate de ontem como vamos reagrupar. Os grupos que elegeram Bolsonaro em 2018, eu acho que a ficha caiu. É hora de reagrupar. O Lula não dá. O Lula sequer tinha uma explicação. O Lula sequer tentou explicar. O Lula fugiu das perguntas sobre corrupção. O Lula chegou a gaguejar. O Lula chegou a ter hora que ele pôs um papel para ler. Mas calma lá. Olha isso daqui. Mário Sabino, lava-jatista. Kim Kataguiri, MBL, sendo retuitado por Chico Graziano. É o parceiro do Sérgio Moro. Até do Moro a gente vai falar. O Mário Sabino diz, Lula fugiu da raia quando Bolsonaro o fustigou com o Petrolão. Como não adianta chorar, ria. Imagina a turma que falava tanto do combate à corrupção, disse aquilo, outro tá aí chateado com o Bolsonaro e tudo mais. É o Lula do lado de lá. Imagina aquele cara que estava indeciso. Imagina aquele cara que estava torcendo o bico diante do papelão do Lula. Eu acho que a rejeição a Bolsonaro, ela começa a baixar um pouquinho. Aquele eleitor neném, ele começa a falar, eu rejeito Bolsonaro, eu rejeito o Lula, mas entre Lula e Bolsonaro, cara, é Bolsonaro. Não dá para votar no Lula. O Kim Kataguiri, retuitado pelo Chico Graziano, falava, Lula rodou nessa, hein? Desviou completamente da pergunta. Aí imagina aqueles seguidores do MBL. Bolsopetismo, isso, aquilo, outro. Vendo o debate de ontem. Por mais que eles odeiem Bolsonaro, passem o dia só atacando, passaram os últimos 3 anos atacando o Bolsonaro. Imagina o resultado após esse debate. Que a ficha realmente cai. E é pra valer. O Lula é candidato. O Lula é o candidato. A ficha caiu. O Lula é o candidato, cara. E é Bolsonaro versus Lula. É isso aí. É o que tem na mesa. É o que tem na mesa. A ficha caiu. E vai ter que escolher. O vinheteiro tá aqui porque foi uma brincadeira, achei muito engraçado. O vinheteiro falava o seguinte, o Lula está assustado falando longe do microfone, porque está na dúvida se não é um bafômetro. Brincadeiras à parte, Sérgio Moro, retuitado pelo Chico Graziano, fala o seguinte,
Lula não tem condições morais de participar de um debate sobre corrupção. Ou ele mente ou ele foge das perguntas. Está completamente vulnerável a perguntas sobre esse tema. A postagem do Sérgio Moro, que não foi retweetada, ela não chegou pra mim. Ela não chegou pra mim. Eu não vi as pessoas da direita retweetando o Sérgio Moro. Então, assim, na bolha dele, assim, agora nesse momento, né, às 7 da manhã e pouco, já deve estar com mais de 62 mil curtidas. Deve estar com possivelmente uns 10 mil compartilhamentos. Em termos de impressão, né, quantas pessoas viram essa postagem, só no Twitter, eu diria com 400 mil, meio milhão de pessoas. É o padrão, assim, para postagem dessa magnitude. Isso aqui é um claro aceno que, cara, o Lula não dá. O Lula não dá, o Lula não dá, o Lula não dá. Os caras estão falando, cara, o Lula não dá. Você vê até que na campanha eleitoral o Moro tá falando, o outro lá, né, o Bolsonaro, ele não fala Bolsonaro, temos um inimigo em comum. Tá fazendo aceno. As pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018 estão meio que reagrupando. Você vê aqui, ó, Maurício Meirelles, compartilhado pelo Kim Kataguiri. Lula, qual sua proposta para o futuro? Vamos falar de 2003. A turma que tava aí meio indecisa, tá, vamos pensar aqui na possibilidade. Não, Lula, né, ele vai... Pô, o Lula não tem nenhuma proposta nova. O Lula não tem nenhuma proposta nova. E vocês, que assistem de forma assim, mais frequente, e quem não viu, lê, eu não vou trazer aqui a bateria de novo, óbvio, mas o último artigo do Eduardo Cunha, antes de parar por causa das eleições, ele estava pontuando exatamente o cansaço da imagem do Lula. O Lula não tinha nada novo para apresentar. Então, assim, você precisa ter algum fato novo que é para deixar as pessoas animadas, motivadas. Bolsonaro é um parque de diversão, né? É um dia pânico, podcast, Barretos. No dia seguinte é a vitória da conquista, é treta, é isso, aquilo outro, é debate, é dedo na cara, é bandido, ex-presidiário. A turma não cansa. A turma não cansa. E o mito não para. O me disparou. Olha a postagem do Maurício Meirelles, 47 mil curtidas. Um cara completamente fora da bolha da direita. Completamente fora da bolha da direita, sendo compartilhado pela MBL. O próprio Kataguiri, de novo. Ó, Bolsonaro tá batendo forte, fazendo o que o eleitorado dele quer ver. Lula tá apanhando quieto do Bolsonaro. O Skostegui fala o seguinte, ó, na tréplica, Lula não responde acerca da delação de Palocci, não rebate pontos específicos sobre corrupção, muda de assunto e passa a falar de educação e meio ambiente. Essas pessoas aqui não teriam por que falar isso. Esse tipo de fala ajuda Bolsonaro. Imagina a dureza que é pra essa galera ter que comentar isso. Agora imagina o cara que tá em casa. A população, que não tem isso, não tem por que ficar de mimimi, de tititi. Imagina o que passou realmente aqui, ó, na cabeça. Até na própria cabeça do Kim Kataguiri. O que tava passando? Fala, rapaz, Bolsonaro está atropelando. A população não precisa dessas pessoas para formar opinião. Mas aqui ajuda a reduzir um pouco a resistência. Agora imagina se essa turma que para fazer um agrado já é difícil, tá falando isso. Imagina o cidadão comum que assistiu esse debate. Imagina o cidadão comum que tá recebendo os vídeos desse debate. Eu tô falando principalmente da turma dos indecisos, a turma do centro. Porque o PT, o esquerdo ideológico, né, principalmente o minoritário, o cara é Lula. Isso daí não vai votar em Bolsonaro por nada. Assim como o conservador jamais vai votar no Lula. Esses dois votos estão consolidados. Falando a galera do meio. Nem Lula nem Bolsonaro, né? Eu defendo o bom da direita e o bom das ideias da esquerda. Aquele cara completamente perdido. Aí você vê o próprio Chico Graziano. Vamos falar a verdade, Bolsonaro está engolindo Lula. E ele ainda retuita o comentário abaixo, que é o seguinte, eu tenho 40 anos, nunca tinha visto Lula gaguejar. O Bolsonaro fez. Um seguidor do Chico Graziano. O seguidor do Chico Graziano está destacando que 40 anos nunca tinha visto Lula gaguejar. Tá entendendo? O comentário do cara comum. As pessoas percebem, gente. As pessoas percebem. E teve alguns vídeos que eu quero comentar sobre eles, mas calma lá. André Guedes rompeu com o governo em 2019, junto com o Mamãe Falei. Mamãe Falei tá lá, ó. Que moral você tem para falar de mim, ô ex-presidiário? Bolsonaro está vencendo esse debate. É inacreditável a incapacidade dos outros em bater. O André Guedes diz, ó, Bolsonaro só não venceu esse debate para a bolha do Leblon e da Vila Madalena.
A Lilian, que é a chefe aí do jornalismo do Metrópolis, fala, ó, Bolsonaro a Lula, que moral você tem para falar de mim, o ex-presidiário? Dedo no olho. Lula dando sinais de cansaço, raciocínio lento, repetição de chavões, está velho demais para a arena. Mais um anti-bolsonarista reconhecendo o fracasso do Lula. E aí, olha só, eu não vou dar play no vídeo, que não sei, sabe como é, né? Direitos autorais. Mas tem determinado momento que o Lula tenta rebater Bolsonaro, mas na verdade ele não só não rebate, como ele ajuda Bolsonaro, porque os eleitores de Bolsonaro aprovam medidas econômicas que visam a redução do Estado, privatizações. O eleitorado que precisa reagrupar, que Bolsonaro tenta reconquistar, se a gente pode falar assim, lavajatistas, liberais, centristas, isentões. Tem muita gente que acha que Bolsonaro não privatizou o suficiente. E o Lula ele começa a fazer um discurso, não que você fez isso, você privatizou isso, você vendeu aquilo ali, você vai privatizar isso aqui. Aí ele para assim, ele para. Aí muita gente achou que tinha dado problema no áudio, que o microfone tinha cortado. Não, o Lula, ele parou. Parece que a cabeça deu um tilt, sabe? Deu um revertério, deu um zique-zires. E parou assim, ó. O pessoal falou, cara, tem que fazer uma montagem. O Lula com Biden. Isso demonstra fraqueza. Quando a câmera corta, sai do Lula e vai pra Bolsonaro, o Bolsonaro tá rindo. É um momento assim constrangedor. A pessoa que tá em casa vai ver e falar, cara, o que é que tá acontecendo aqui, bicho, com o Lula? Vou olhar perdido. Completamente perdido. Esse vídeo eu vou mandar no Telegram, ele tá aqui. Você pode assistir, você deve ter visto. Só pra relembrar o momento. Mas vamos continuar. Comentário aqui da Maria Rita, cantora, lulista. Ai, cansei. Tô virada do show de ontem, em Teresina. E esse debate não ajudou. Queria ter saído pela casa gritando Lula no primeiro turno, mas não vai rolar. Vou nessa. Colocar a cabeça pra descansar. Semana vai ser puxada. Bom descanso a todos. É verificadinho, mas é só uma cantora. Não é alguém que tá no dia a dia, não é alguém que precisa fazer uma postagem. Aqui só tá realmente colocando o que tá dentro do coração. A percepção dela. Você vai acreditar... Ela é uma pessoa comum, né? Ela não acompanha política. É só artista. Só como artista. Ou você vai escutar o Guilherme Amado. Ela assistiu e a percepção dela foi uma derrota acachapante, um banho de água fria. Mas só o Guilherme Amado foi um dos poucos que falou, não, o Lula venceu. O Guilherme Amado realmente está tentando deformar a realidade. Mas vamos continuar. O Globo, Bela Megali. Isso daqui ainda saiu na madrugada de ontem, logo nas primeiras horas, né? 00:34. A frustração de aliados com o desempenho de Lula no primeiro debate. A leitura feita à coluna foi que o ex-presidente adotou uma postura apática e diferente daquela celebrada pela coordenação da campanha na entrevista concedida ao Bonner. Por que será, né? Por que será? Oh, meu Deus, o Lula tá achando que vai ser o Bonner a todo momento? Sobre o compromisso com a nomeação de mais mulheres, houve a percepção que o petista poderia ter apontado que deixou uma mulher em seu lugar na presidência, blá blá. Essa matéria é muito maior do que isso. O Lula não só não conseguiu responder Bolsonaro, como teve temas que são caros à esquerda que o Lula não soube responder. Não respondeu a contento. A pauta ligada à minoria. Ficou meio perdido. Tava totalmente surtado. Aí você vê. Só a manchete. Só a manchete é o suficiente. A gente tira aqui a temperatura. Para a campanha do Lula. Lula foi mal no embate com Bolsonaro sobre corrupção. Crítica é de que, no debate da Band, Lula não foi tão enfático sobre o tema corrupção como na entrevista ao Jornal Nacional. Óbvio! A entrevista do Jornal Nacional, o William Bonner basicamente falou: você é inocente. E agora, o que o PT vai fazer a partir daqui? A partir daqui. Não tem William Bonner não, cara. O William Bonner ontem teve vários comentários das pessoas falando: Ei, Lula, ser William Bonner é difícil, hein? William Bonner, você aprendeu como se questiona sobre corrupção? Quem ganhou de Lula... Desculpa, quem é a campanha de Lula, quem da campanha do Lula acha que ganhou o debate? Foi muito estranha a minha leitura, mas enfim. Quem é a campanha de Lula acha que ganhou o debate?
Coordenadores da campanha de Lula admitem erros do petista no debate da Band, mas avaliam que, ao final, ele nem ganhou nem perdeu. Será mesmo? Em primeiro lugar, vocês acham que existe alguma possibilidade da campanha do Lula falar ele perdeu? Tem alguma possibilidade de falar ele perdeu? Se ele tivesse sido minimamente bem, ia ser vitória. Minimamente. Pra campanha falar não ganhou nem perdeu, perdeu. Perdeu e perdeu feio. E perdeu feio. Aí olha só. o meu preferido. Matheus Leitão. Entenda. O garoto não entenda. Mas primeiro é lamentavelmente. Por que Bolsonaro venceu Lula no primeiro debate? Lamentavelmente. Eu não trouxe a matéria, mas eu explico pra vocês. O Matheus Leitão tá falando o que eu falei na abertura do vídeo. Só tem Lula e Bolsonaro. Ele fala, não tô nem aí pra Simone Tebet. Eu não tô nem aí pro Ciro Gomes. Só tem Lula e Bolsonaro. Na disputa Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro venceu. É Lula ou é Bolsonaro? Não tem Simone Tebet. Para de maluquice. Bolsonaro venceu. Acorda. Acorda. E ele tenta dar uma corda. É hora de reação. Precisamos reagir. Ele não reclama. Lamentavelmente, Bolsonaro venceu. Nessa matéria, ele também fala que o Lula meio que se perdeu em alguns momentos. Que o Lula devia ter feito uma coisinha aqui, uma coisinha colar e botou os pés pelas mãos. Falando uma coisa especificamente sobre Ciro Gomes. Também falando sobre a Simone Tebet, que o Lula tentou levantar a bola para Simone Tebet cortar e acabou se virando contra ele. Deu meio errado. Matheus Leitão fez outra. Os bastidores da decisão de Lula sobre o debate. Entenda. Eu gosto desse entenda. Os integrantes da campanha de Lula disseram que a decisão foi dele e que o ex-presidente demonstrou vontade de participar. Havia dúvidas entre os seus principais conselheiros, provavelmente porque o favorito nas pesquisas prefere às vezes administrar vantagem para não virar vidraça. E foi o que eu falei, gente. Se o Lula realmente estivesse tão na frente, tão favorito, ele iria para o debate. A CNN na sexta-feira falou, não é certeza se o Lula vai ou não. O Lula postou nas redes sociais, ele fez questão de chegar Bolsonaro aí. Ao longo do vídeo ontem eu mostrei quem que realmente precisa pro debate. É Lula ou é Bolsonaro? Assiste o início do vídeo ontem. É exatamente o que eu falei. Eu falei antes da matéria do Matheus Leitão, porque ele só postou ontem às 2h37 da tarde. Tô na frente, viu, Matheus? Eu entendi antes de você escrever. E a Veja, esqueci de colocar o logomarca, mas também é Veja, né? Tá vendo aqui a mesma formatação. Atrás nas redes sociais, Lula tem ampla vantagem sobre Bolsonaro na TV. E por que eu quero falar sobre isso? Diz que assim, que as pessoas que se informam pela TV, quem se informa pela TV, em tese, vota em Lula. Né? A maior parte das pessoas que se informam pela TV prefere votar no Lula. O que é que eu tô falando? Falei no vídeo ontem e falei recentemente, falei várias vezes. Pessoal, Bolsonaro não tem espaço na TV. Ele só faz apanhar. Agora que Bolsonaro vai começar a ter espaço na TV, a gente nem sabe o impacto positivo que isso vai ter. Porque pior, não tem como ficar. O cara tá apanhando desde, 2003. Desde o caso Maria do Rosário, Bolsonaro está apanhando na TV. De que se tornou presidente, candidato apanhava todo dia. Todo dia. E agora chegou o primeiro momento onde Bolsonaro falou, agora você tem aí, cara, o tempo de TV. Agora você tem. Pela primeira vez, Bolsonaro tem um tempo para mostrar feitos do governo. Pontos positivos do governo. O que ele não tinha. Tanto que você vê. Quem assiste TV a parte do tempo vota no Lula. São todas emissoras falando bem do Lula, principalmente a Globo. E só sentando o pau em Bolsonaro. Aí vamos ver agora. Pro Lula, nada mudou. A campanha do Lula, ela surge no auge. Com apoio de todos os artistas, iluminados, Globo, jornais e isso, aquilo, tudo. Todo brasileiro sabe quem o Lula é. Ele não tem mais ponto de subir. Ele nasceu no teto. A campanha do Lula nasce no teto. Onde o governo Bolsonaro estava apanhando, CPI da pandemia, confusão, caos, economia cambaleando. E lá pra cá, redução no preço dos combustíveis, redução no preço da conta de energia, diminuição assim brusca do desemprego, um conflito internacional que as pessoas estão começando a ver que o Brasil está se saindo muito bem. Lula sai do teto. A campanha do Lula dá o start no auge. E aí tem outro ponto que eu ainda quero discutir. E vamos que vamos.
A Dora Kramer, acho que a Dora... Hoje ela tá na Band News. A Dora Kramer, eu tô na dúvida se ela escrevia na Folha de São Paulo, na Veja. Acho que ela escrevia na Veja, na época que o Reinaldo Azevedo tava lá. Eu acho que era na Veja, acho. Posso estar errado. Mas é da grande imprensa, não sei porque ela não tem o verificadinho. E ela fala o seguinte: Lula mostrando que não vai bem quando o ambiente não é seguro e favorável. Além de mostrar isso daqui, eu fiz questão de trazer esses dois comentários. Por quê? São pessoas da esquerda, eleitores do Ciro Gomes. Olha o que parte da esquerda vê no Lula. Ele jogou fora a chance de passar para a história com pelo menos uma boa memória afetiva. Não fez autocrítica, não desceu do tamanco, vai ser desmanchado nessa eleição. Afinal, aceitou ser candidato nessa condição que tem que ser desnudado. Moniquinha com Ciro. Os sinais do antipetismo são visíveis desde 2013 e vieram se evidenciando desde 2014, passando por 2016, 2018 e 2020, quando então ficaram irrefutáveis por não ganharem nenhuma capital. Foram avisados, mas a arrogância e o salto alto os deixaram surdos, cegos e loucos. Ainda que essas pessoas não votem Bolsonaro num segundo turno, vocês acham que essas pessoas terão empolgação para estar levando o nome do Lula à frente? Tentar converter voto? Um cara que já sente vergonha do Lula agora, você acha que ele vai ter coragem de chegar no local de trabalho? No local de trabalho, que, bom, nesses últimos tempos ele devia estar tentando convencer as pessoas a votar no Ciro. Ele vai começar a defender o ex-presidiário? É meio humilhante para as pessoas. É meio humilhante. E o Lula cometeu um erro extremamente grave. Extremamente grave. O Lula vinha conseguindo se controlar. Você vê que é notório que o Lula está incomodado com o fato que o Ciro Gomes é candidato. A esquerda não conseguiu ter uma candidatura única. Era o interesse do PT. O Ciro Gomes estava sentando a bolacha no Lula há muito tempo. Teve uma certa vez, até perguntaram para ele no debate, eu acho que foi essa pergunta, falando que o Ciro Gomes atacou o Lula certa vez. Ele falou que ele não leva a sério o que o Ciro disse. O Lula vinha tentando ser cortês, tentando evitar, criar essa rusga para não criar uma resistência com o apoiador do Ciro Gomes. Já pensou se ele começa a brigar com o Ciro Gomes? O cara que vota o Ciro Gomes fala: pô, o Lula tá escolhendo o Ciro Gomes? O Lula tá humilhando o Ciro Gomes? Não, não vota no Lula, não. Eu tenho um amigo meu, da época de faculdade, não acompanha a política. Ele veio descobrir que eu comento sobre política quando eu fui no Pânico. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp: eu te ouvi na Jovem Pan. Eu falei: foi mesmo, Pedro? Foi. Aí e depois eu vi um cara falando de tu. Eu falei: quem foi? É um tal de Rodrigo. Eu falei: Rodrigo? Rodrigo o quê? Não, Rodrigo. Aí ele falou: eu mostrei depois uma voz. Eu falei: ele não sabia nem que era o Constantino. Por aí você vê. O cara escuta a Jovem Pan, continua lá todos os dias na Jovem Pan, e o cara não sabe nem quem é. Você vê o nível de perdido. Ele é todo Ciro Gomes. Mas jurou de pergunta: eu não voto no Lula nem a pau. Mas nem a pau Juvenal. Ele falou: segundo eu sou Bolsonaro. Aí tu já imaginou, não deve ser o único, a turma que Ciro Gomes, porque não, um praia diferente. Esse aqui, adora uns números, 0,1%. Aí vê o Lula batendo no Ciro Gomes. E por que eu tô falando tudo isso? Olha a risadinha do Ciro Gomes olhando pro Lula. Aquela risadinha assim de: como é? Lula, não fala isso, Lula. Toma vergonha em tua cara. E o que foi que aconteceu? Ao falar do Ciro Gomes, o Lula deu uma lacradinha pra cima dele e tentou chamar o Ciro Gomes de covarde, falando que espera que ele não fuja para Paris. Como se ele, como ele tivesse feito isso daí, em 2018, para não ajudar o Haddad. Eu vou mostrar aqui primeiro a nota da Folha de São Paulo. Ciro rebate Lula e diz que petista não foi a Paris porque estava preso. Sim, o Ciro falou essa. O Ciro mandou no meio da lata do Lula. Falou: Lula, tu tava preso, cara. A resposta de Ciro foi feita fora do microfone, durante a fala de Lula. Por isso, foi ouvida por poucos telespectadores. No entanto, no estúdio foi possível escutar com nitidez a intervenção do petista. Eu tenho o vídeo, eu tentei trabalhar nesse vídeo, tentei dar um ganho na voz do Ciro Gomes. Não tá sensacional,
Não vou dar play aqui, não pode dar play no vídeo, mas o áudio, tentem ouvir. Eu acho que vocês vão conseguir entender. Escuta isso aqui. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Estava preso. Eu não saí do Brasil para não votar no Cid. Estava preso. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 20 de fevereiro. Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos. Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira. Tá meio ruim, né? Mas acho que deu pra ouvir. Eu botei até repetido. Você tava preso. E por lá falar que foi descondenado, né? Ele falou nenhuma. Aí depois fala também. Esse vídeo eu mando pra vocês no Telegram. O link tá aqui na descrição. Só clicar lá, abrir e pegar. E esse vídeo é interessante. Esse momento é interessante porque o povo brasileiro, o ser humano, adora uma tretinha. As pessoas adoram uma tretinha. Esse vídeo eu recebi no WhatsApp. E, gente, eu não tô em nenhum grupo de WhatsApp. Eu não participo de grupo de WhatsApp. Eu não sei porque as pessoas não querem ser meus amigos. Eu não tô em grupo de WhatsApp. Ninguém me sabe, na verdade, eu posso falar, cara, eu não tenho tempo pra participar, não tenho, eu não recebo. Então, assim, eu converso com muita pouca gente. Meu WhatsApp, literalmente, é assim, às vezes tem muita mensagem, acabo descobrindo meu telefone. Mas pra responder, não é por nada, por causa de falta de tempo, eu converso com minha mãe, eu converso com meu pai, eu converso com meus amigos que eu tinha desde, sei lá, quando era criança, a minha turma que eu deixei lá em Feira de Santana, minha esposa, família, minha mulher por aqui, e assim, poucas pessoas. E esse vídeo chegou já no WhatsApp, vindo de gente assim que eu falo, cara, essa pessoa não tá acompanhando, ela não é aquela pessoa, sabe, voraz, com vontade de consumir conteúdo político. Esse recorte é viral. Eu queria falar, não quero dar mais comentários sobre isso, mas é um vídeo extremamente viralizante daqui. As pessoas comuns estão comentando. O Lula tava preso. O Lula tava preso. Tá chegando a eleição, o cara fala, agora tava preso, bicho. Tu vai votar no cara que tava preso, cara. E a ficha começa a cair mais ainda. Esse ambiente fla-flu tá cada vez mais intenso. Sérgio Moro, eu não lembro quando Sérgio Moro na vida pegou 62 mil curtidas. Eu não lembro mesmo. Nem no ápice aí dele, quando ele sai do governo, 62 mil curtidas é algo absurdo. O engajamento que eu tive ontem nas redes sociais, postagem aí com 1 hora, tava batendo 20 mil curtidas. Cara, eu não tava tweetando nada muito diferente do que eu tweeto normalmente. Isso é porque as pessoas, assim, estão consumindo política nesse momento. O Brasil está entrando no clima de fla-flu. As pessoas estão voltando a acompanhar. E isso daí, principalmente aquele que está um pouco mais afastado. O indeciso. Eu acho que o Lula realmente, no final do dia, teve muitos problemas. E aí você vê, ó, eleições. Petistas se irritam com Ciro e o acusam de servir de cabo eleitoral de Bolsonaro. É o que eu acabei de falar desse vídeo. Você acha que esse vídeo não vai rodar? Você acha que esse vídeo não vai bater até nos próprios eleitores do Ciro Gomes? Aquela galera que não acompanha, tipo o Pedro, meu ex-colega de faculdade. Eu falo, cara, eu vou votar no Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro no segundo turno. No Lula não vou votar. O Lula fez piada com o Ciro Gomes e o Ciro Gomes lembrou que ele tava preso. Que o Lula é corrupto. Pro cidadão comum, isso é uma coisa muito substancial. Ontem eu tava falando de meio ambiente. Só faltou falar SG, falando de agenda verde, emprego verde. Tá maluco? Aí você vê, outra percepção, eu tuitei sobre isso e eu não fui o único. A própria imprensa comentando sobre esse fato e as pessoas comuns percebem. A tal vencedora, a Simone Tebet, a estrela aí, segundo a pesquisa do Datafolha, Chico Graziano falando o seguinte, ó, estranho, Simone Tebet entrou no debate para bater no Bolsonaro. Parece lhe auxiliar. Auxiliar de quem? Do petismo. A Dora Kramer também, comparada pelo Chico Graziano, Lula adoçando Simone, segundo turno, ou no lugar de ele atacar, terceiriza a tarefa para ela. As pessoas estavam percebendo que tem alguma coisinha ali entre PT e MDB. Tem alguma coisinha rolando. Os próprios jornalistas comentaram sobre isso, porque ficou feio. Não adianta vir o Datafolha falar que ela foi a melhor, porque o povo não é burro. Eu também recebi
Deixa eu chegar na parte do Carlos Gabas que eu comento, que é que eu recebi. Mas olha isso daqui, ó. A impressão que a Simone Tebet acaba passando muito a imagem de estar, vamos dizer assim, acaba fazendo, acho que foi destacado aqui no primeiro bloco já, muito agressiva com o Bolsonaro e pouco agressiva com o PT, né? Passa uma imagem que ela já está meio preparando isso, um apoio. Isso é paradoxal, porque parece que tira a condição dela de uma candidata que tem a pretensão de protagonismo. Ela passa a ser uma espécie de linha auxiliar. Também a impressão que a Simone Tebet acaba... Análise da própria Bandeirantes. Tu vai falar que esse cara é bolsonarista? É bolsomínio. Chico Graziano é bolsomínio, Dora Câmara é bolsomínio. As pessoas percebem, o povo não é besta. Aí tiveram vários momentos. Que Bolsonaro tá com as mulheres, que isso, que aquilo outro, que bababá, e tititi. Dentro de todas as afirmações que foram feitas ontem até contra Bolsonaro, teve uma que virou piada na internet. A Fabiola do UOL, uma jornalista extremamente parcial, ela já tomou alguns atropelos aí no passado até do Tarcísio. Ela falou o seguinte, que as mulheres, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 minutos. A cada 7 minutos temos uma vítima. 7 minutos. Aí o pessoal fez a matemática. Bom, um dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Logo temos 1.440 minutos no dia. Se você dividir por dia, né, os 1.440 minutos por 7, você tem um total de 205,7 mulheres que são mortas por dia. Você multiplica isso por 365 dias, você chega no número de 75.080 mulheres vítimas de feminicídio. Ora bolas. O total de homicídios no Brasil em 2021 foi de 41.069. Então tem, assim, o número não bate. Como é que pode ser 7 por minuto? A esquerda está jogando números assim pra cima e pra baixo. Mas depois, quem é o machista? Quem é isso? Quem é aquilo outro? É Bolsonaro. O que restou pra Folha de São Paulo e pro Globo, e pra não ficar bem feio, pra assim estar passando aquele pano absurdo, foi soltar a mesma notícia de capa. A mesma. Tá aqui, ó. Você só olhar, aqui é a capa do Jornal Impresso do Globo e da Folha. É a mesma notícia. Bolsonaro ataca mulheres e Lula foge do tema corrupção. Na Folha de São Paulo só muda que não é mais ataque, né? Mas é Bolsonaro insulta a mulher em debate, Lula foge de corrupção. É o que restou, a imprensa faz isso daí. E o povo também não é besta. O povo viu que a Vera Magalhães comentou. Ah, beleza. Vocês vão insistir nessa tese? Pode insistir. Pode insistir. A turma do MBL tava falando. Eles não entenderam nada. A imprensa está presa em 2018. Vocês vão querer insistir nessa tese? Que Bolsonaro é machista? Que Bolsonaro é misógino? Vocês vão quebrar a cara de novo. Vocês vão quebrar a cara de novo. Vão quebrar a cara de novo. Não adianta chorar. Aí Bolsonaro também citou Carlos Gabas, né, falando da questão de mulher. Falou da Simone Tebet. Falou que ela escondeu o Carlos Gabas. Isso aqui eu tenho um recorte. Isso aqui eu faço questão de dar play. Porque essa questão do Gabas, as tias do Zap foram, assim, essenciais para fazer o tema circular. Ele falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua: não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal, e não estou atacando as mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Meteu o Carlos Gabas no meio dos peitos. Falei aí, lide com o Carlos Gabas. E aí que eu ia falar do outro vídeo. Eu já recebi no WhatsApp o pessoal mostrando a fala da Simone Tebet sobre a questão de corrupção nos estados. Eu não tô em grupo de WhatsApp não, pô. Pessoa assim que eu falo, meu Deus, olha de quem eu tô recebendo esse vídeo. Olha de quem eu tô recebendo esse vídeo, é inacreditável. A imprensa vai tentar insistir nessa narrativa de Bolsonaro isso aqui, Bolsonaro aquilo outro. Vão quebrar a cara. Outra narrativa, que Bolsonaro via como tudo ou nada, que Bolsonaro ia fugir, aquilo outro, que Bolsonaro é o cara que
não sabia se ia ou não pro debate, tava com medo, né? Pra ele era extremamente essencial. E eu falei, não, quem precisa ir pro debate é o Lula. Bolsonaro, cara, coisa mais fácil do mundo de ir. E olha só isso daqui. Sempre observei no Bolsonaro, nós todos podemos ter observado, entendeu? Que é o seguinte, esse negócio de achar que o Bolsonaro vai fugir de confronto, pode ser até que estrategicamente ele faça isso eventualmente, mas não é o estilo dele, não. Não é da índole. Não é da índole dele. O Bolsonaro não é do tipo que foge de briga, que foge de confronto. De briga, né? Tanto que durante todo o tempo que nós tentamos e conseguimos fazer esse debate, eu falava, gente, se depender do Bolsonaro só, ele vem porque ele não vira as costas para briga, nunca. Entendeu? Ele não vira as costas, óbvio. E as pessoas querem isso, de um líder, um estadista, o cara que vai liderar o país, o cara que não foge, o cara que não é um covarde. Eu acho que Bolsonaro saiu muito vitorioso. Ele conseguiu reagrupar seus eleitores, que votaram nele em 2018, não vou falar que 100% dos eleitores, mas acho que muita gente está voltando. Tá reduzindo a rejeição. Eu acho que muita gente vai... Não digo os grandes, os influenciadores, os políticos. Não, o povo comum que vem aí sentando a bolacha em Bolsonaro. Eu acho que esse cara ele pode até continuar batendo quando ele for instigado por alguém. Mas ele vai ficar muito mais agora, a partir de agora, em não eleger o Lula. O Lula é o mal maior. O Lula é o mal maior. E sobre Bolsonaro aí, tinha sido a notícia, mas não trouxe vídeo, porque agora que já passou tudo bem, eu queria ver qual seria o resultado final, mas realmente houve uma certa, como eu posso falar, resistência sobre a ida de Bolsonaro e ou não no debate. E não foi por causa dele. Realmente teve aí discussões internas na campanha. A turma mais ligada ao centrão achava que Bolsonaro não deveria ir, porque ele seria atacado por todos. Meio que isso aconteceu, mas é o homem, velho. É o mito. O cara não foge. É a besta enjaulada, foi solta. Vai, pega. Foi e atropelou todo mundo. Aí a ala mais ideológica era a favor de Bolsonaro. Bolsonaro tem que ir, cara. Deixa Bolsonaro falar. Saiu até nota da imprensa. Pontuava aqui um dos principais pessoas que tava batendo o pé para Bolsonaro e ia ao debate foi o Van Garten. Só notando o Lauro Jardim. O Van Garten tava lá batendo o pé. Ó, tem que ir. E aquela turma mais centrão. Se quiser você vai sair, pô. Fica em casa, Bolsonaro. Ainda bem que Bolsonaro foi a viola mais ideológica. Mas vamos continuar. Terminou o debate. Outro indicativo interessante. Bolsonaro sai. Vou mostrar aqui logo o play a fala dele. Por favor? O primeiro debate, aquecimento, né? Aquecimento. Espero que a gente possa responder às provocações, a mentiras. O orçamento secreto não tem nada a ver comigo. Eu vetei, foi derrubado o veto, o pessoal bota a culpa em mim. E muita coisa o governo fez. Tudo bem, acho que como esquenta foi bom. O senhor gostou de enfrentar o Lula? Não ver o mentiroso na minha frente, eu tenho prazer nenhum. Apertei a mão dele e continua mentindo, feito condenado. Chegou, conversou com a imprensa. Foi só aquecimento. Tô cansado disso aqui, bicho. Com Lula de novo. Você acha que Lula vai pro próximo debate? Eu acho que o Lula não vai, viu? Acho que o Lula vai fugir do próximo debate. Tá até o Van Garten ali, né, atrás de Bolsonaro. Aí, veja só. Falando dele, ó. Já atropelamos num debate com todos. Momento histórico da TV brasileira e para a democracia. Vou humildemente sugerir ao presidente que para os próximos convites de debates tenhamos bafômetro na entrada, não entendi por quê, só candidatos com mais de 10%, sem jornalistas, ativistas, nem militantes. Bolsonaro contra tudo e todos, mas não adiantou. Já o Lula, e por isso que eu fiz questão de mostrar a saída de Bolsonaro, quem disse é o próprio Metrópolis. Eu não baixei esse vídeo, deixa eu olhar aqui. Eu não baixei esse vídeo aqui, mas eu baixo e mando pra vocês lá no Telegram. Porque não tem fala nenhuma. Por isso tem que mostrar a imagem. Lula não concede entrevistas ao deixar o debate. Você acha que se o Lula tivesse ido bem, como o Guilherme Amado falou que o Bolsonaro foi o pior, você acha que o Lula não teria parado pra conversar com jornalistas? Tirar onda, que é o miserável, bam. Foi bom.
o que o Lula falou. Só falou isso. Foi bom. E foi embora. Fugiu de conceder entrevistas para os jornalistas militantes. Você ainda consegue ouvir nesse vídeo, a gente tá falando, ex-presidente, será que não faltou mais propostas? Ele já tá vendo lá embaixo já. Quem será que venceu, hein? Essa fala de Bolsonaro eu quero dar play. Essa foi... Não foi o ápice da mitada, né? Quando ele vem ali naquela... Ele vai emendando ali, desde a Vera Magalhães, é só paulada atrás de paulada. Pra mim, aí foi o ápice da... O mito voltou. Agora, o final, pra mim, sem sombra de dúvidas, é a fala mais importante de Bolsonaro. E eu comento por quê. Vamos ouvir juntos para relembrar. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Em 8 segundos, Deus, pátria, família e liberdade. Ninguém falou de família, só Bolsonaro. Ninguém tá falando de Deus, só Bolsonaro. E aquele cara que tava assistindo em casa, pelo tudo, ele foi, sabe, aquele gancho trouxe pra realidade. Irmão, desculpa, tá polarizado. É o Lula. E aí o cara cai a ficha, aquela é Bolsonaro, é o Lula. E aí o que ele diz? Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. Voz calma, o tranquila. presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. Na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também. O mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também o Petro na Colômbia. Medidas dele: liberação de drogas, liberação de presos. Olha agora. Para onde está a nossa Colômbia? Próximo. Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista? É a união do tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. E após Bolsonaro falar tudo isso, o Lula pediu direito de respostas. O Lula recebeu o direito de resposta. Você acha que o Lula rebateu todas as afirmações que Bolsonaro fez, ou alguma dessas afirmações que Bolsonaro fez, sobre suas alianças com a esquerda, com o comunismo na América Latina, com a perseguição contra cristãos? Não. O Lula foi tentar falar que ele foi perseguido, foi vítima e que ele só foi preso porque queriam eleger Bolsonaro e tirar ele da corrida eleitoral. O PT não tem capacidade de rebater a agenda ideológica. O PT não tem capacidade de rebater a agenda ideológica. O cara assiste isso daqui, bicho, você vê que não é um teatro. Você vê que não, assim, o cara não tem teatro, não tem nada, não tem papelzinho, o pessoal tá falando, cara, o que tá dentro dele. A pessoa fala, ele realmente acredita nas palavras que ele está falando, ele convence. Ele não tem medo de expor o que ele pensa. E, infelizmente, para o Lula, o que Bolsonaro pensa representa o que a maior parte dos brasileiros ainda pensa. Por mais que até o Lula possa ter votos, as próprias pesquisas indicam que a população brasileira tem a ser um pouco mais conservadora em termos de moral, costumes, tradições. Se tem um ponto aí que eu acho que vale a pena, inclusive para vocês, baterem na tecla, é exatamente essa questão da Nicarágua. Gente, seria a coisa mais fácil do mundo
o Lula falar, né? Vou ligar pro Ortega, pedir pra ele não perseguir, etc. E o Lula não consegue fazer isso. Você consegue ver quão dodói é a turma da esquerda. Ele não consegue repudiar a perseguição contra os cristãos na Nicarágua. Quer bater num ponto? Bate nessa tecla. E aí você vê exatamente sobre a questão da Nicarágua, que eu tô falando pra vocês. O PT entrou em ação pra tentar remover umas postagens do Carlos Bolsonaro. Sabe o que foi que o Carlos postou? A entrevista do Lula para o El País, que o Lula tá falando sobre o Ortega. O PT não quer que as pessoas saibam sobre isso. Bate nessa tecla. E tá lá, ó. O Tribunal Superior Eleitoral rejeita pedido de Lula para remover publicações de Carlos Bolsonaro. Chora. O choro é livre. E chegando aqui quase nos finalmente, o Demagogia fez um pequeno compilado. Paraná Pesquisas, Bolsonaro na frente de Lula em São Paulo. Nova pesquisa mostra a vantagem de Bolsonaro em relação ao Lula no Rio de Janeiro. Bolsonaro tem 46,3% em Minas Gerais. Lula, 35,5%. Diz Modal Mais Futura. Pesquisas eleitorais, Distrito Federal. Bolsonaro lidera com 39,8%. Lula fica em segundo com 30,1%. Pesquisa IPEC Santa Catarina. Bolsonaro tem 50% e Lula 25% entre eleitores do estado. Pesquisa IPEC com eleitores de Goiás. Bolsonaro tem 39% e Lula 34% no estado. O Demagogia diz: tá ficando difícil esconder. Paraná Pesquisas no Rio Grande do Sul. Bolsonaro lidera com 42,4%. Lula tem 34,7%. Bolsonaro lidera no Amapá com 6,1 pontos de vantagem sobre Lula. No Paraná, Bolsonaro aparece com 17 pontos de vantagem sobre Lula. Carta Capital, que fala isso. Em Mato Grosso do Sul, Bolsonaro lidera com 43,8% e Lula tem 34,5%. Pesquisa IPEC com eleitores de Rondônia. Bolsonaro tem 54% e Lula 27%. Pesquisa Ideia. Bolsonaro lidera com 52% no Mato Grosso. Lula tem 32%. No Acre, Bolsonaro tem 49,6% da intenção de votos. E Lula, 30,3%. Aponta perfil do Instituto Perfil. Com Bolsonaro tendo 60,67% das intenções de voto, campanha de Lula em Roraima é desafio para o PT, que marca aí 29,63%. E nesse cenário, a Globo tem aí mais uma pesquisinha contratada da Datafolha, que sai essa semana, tá ali, ó. Contratante. Cadê? Começa a ler. Globo Comunicação e Participação, TV, rede, canais, isso, aquilo, outro. Datafolha contratada pela Globo. Ai. E ainda, só pra fechar aqui, né? Bolsonaro diz a empresários que eles vão morrer e feder e serão julgados se Lula vencer. E a gente viu nos últimos dias uma ação. Uma ação que teve nos últimos dias, ela... politicamente, juridicamente, eu acho que não é nada. Mas eleitoralmente, eu acho que Bolsonaro se deu muito bem, porque a própria imprensa criticou bastante algumas coisas, fez algumas pontuações. A própria imprensa, até a Globo fez algumas críticas. Quando a Malu Gaspar fez, assim, com toda certeza, saiu na coluna da Malu Gaspar uma crítica. O Merval Pereira também, da Globo. Aí teve crítica na Folha de São Paulo, Poder 360, Estadão. William Vac também fez uma pontuação lá no Estadão. Ele na CNN, não sei se ele falou alguma coisa. Então, assim, chega o fim. Eu acho que eu pontuei algumas coisas do porquê eu tenho uma certeza, a plena convicção que Bolsonaro, ele levou. E se for pra pontuar assim, cara, ele levou o quê? Eu acho que ele consegue reagrupar sua base de eleitores, parte dela. Eu acho que ele consegue reduzir a rejeição dele em alguns setores, especialmente setores que votaram nele no passado. E eu acho que o Lula, ele conseguiu ganhar aí uma certa inimizade com o Ciro Gomes. E essa aproximação aí da Simone Tebet como linha auxiliar também é meio complicada, porque a galera que vinha apoiando a Simone Tebet, em tese, ainda era a terceira via do Neném. E a partir do momento que ela começa a se colocar ao lado do Lula, a galera fica, pô, tô apoiando ela para ser uma alternativa a Bolsonaro, que é truculento, fala assim de forma meio grossa, e ela está apoiando o Lula. Depois eu vou ter que votar em Bolsonaro. Eu fiz um levantamento, mas não tem como mostrar, até porque não é registrado no TSE nem nada. E
eu parti assim, da ideia do que o Murilo da Paraná Pesquisa estava falando, né, na live que ele participou, que se Bolsonaro crescer um pouco no Nordeste e o Lula não segurou o empate no Sudeste, ele leva. Eu peguei aí, fiz um levantamento, quantidade de eleitores, por colégio eleitoral, tudo bonitinho, planilhei tudo, peguei essas pesquisas que saíram de demagogia, botei tudo junto. Se Bolsonaro no primeiro turno bater, se ele não cresceu, se Bolsonaro não crescer mais, ele parasse hoje e ele pontuar 30% dos votos no primeiro turno, existe a possibilidade no primeiro turno ele ter mais votos do que ele teve em 2018. Uma possibilidade. Mas tem que ser assim, 30% em todos os estados do Nordeste. Isso não é fácil. 30%. Pode ter mais votos que no primeiro turno. Quantos tem? Eu tenho um número até cravado, mas questões de pesquisa eleitoral não pode ficar mostrando isso daí. Estou bem otimista. Mais do que nunca. E eu fico por aqui. Peço você que compartilhe esse vídeo. Vai lá no Telegram, pega os vídeos, que eu não dei play também mando lá para vocês. Vou pegar lá o vídeo também do Lula saindo. Se gosta do meu trabalho, passa na membro do canal, tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E te espero amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!